Sustentabilidade. Quem consegue se sustentar, você se sustenta, essa família se sustenta, o que ela ganha cobre o que ela precisa gastar, né? Ou o que ela quer gastar, tanto faz. Sustentabilidade basicamente é isso. Isso aplicado à natureza, os recursos naturais, aplicado ao planeta, está na mesma, o raciocínio é o mesmo. Quer dizer, o que se pode obter do planeta é sustentável, ou seja, dá para as nossas necessidades, e nossas cidades são sustentáveis, dá para a gente tirar do planeta aquilo que a gente gasta, o nosso estilo de vida é permitido. A resposta do senso comum, há 40 anos atrás, ou hoje, você vai falar de 40 anos atrás, na década de 70, que começa basicamente essa histeria, essa coisa né, de que o mundo vai acabar. A resposta do senso comum é não. O nosso modo de vida não é sustentável. Ou então aquela coisa de habitante do país rico que desfruta de tudo que é bom, com medo de que pobre vai ganhar alguma coisa. Com medo de que o habitante do país pobre vai ter um padrão de vida próximo dele. Então ele diz, não, se o pobre viver como eu vivo, o mundo vai acabar. É um discurso picareta que eu vou te contar. Enfim, aí vem com essa coisa toda de temos que impedir os pobres de deixar de ser pobres. Para que não aumente o consumo, porque senão seria sustentável. Então a resposta do senso comum, por vários motivos, dei um dos motivos, o outro é fundagonístico, né? O outro muito importante é o fundagonístico, a ideia de que nós vamos morrer, o mundo vai continuar. Nós temos fim, o mundo não tem necessariamente fim, aquela ideia de Pascal, né? Nós somos um abismo entre duas eternidades, aqui passou é uma eternidade para trás e aqui virá é uma eternidade para frente. Então isso realmente é aterrador. Pascal constatava o caráter aterrador, que depois Freud vai reforçar essa questão usando, não sei se é do Freud, depois você vai dizer que a expressão fundagonístico, se ela é de Freud ou se ele trouxe de alguém, mas eu sei que está presente na obra de Freud bastante a expressão fundagonístico. Você vai pesquisar enquanto eu termino de falar aqui, mas a minha resposta para se é sustentável é sim, nunca foi tanto sim. Por quê? Você vai dizer, bom, nós tem como é que é o excesso de carbono, né? Que se provoca um efeito estufa. Bom, mesmo que isso acontecesse, vamos supor que isso seja realmente antropogênico, que a relação causa-efeito seja realmente essa, que aumentaria a temperatura em 4 graus, mais catastrofistas, isso não seria catastrófico para a vida no planeta. Por quê? Porque a temperatura já esteve a 4, 5 graus acima do que é hoje. A gente sabe que tem várias terras emersas hoje que estiveram embaixo d'água porque o mar teve um nível mais alto, como, da mesma forma, nas glaciações, territórios que hoje são baías, são mares. Aqui em Salvador, se alguém quiser ter um exemplo, não existia, só existia um rio daqui para a ilha de Itaparica, não existia a Baía de Todos os Santos, porque o nível do mar era muito mais baixo na glaciação, então se ia a pé, só tinha que atravessar o rio Paraguaçu, que continua com leito, inclusive, no fundo da Bahia. Quem conhece a topografia da Baía de Todos os Santos sabe que aquele leito de rio continua ali. Continua mais fundo ali, justamente porque era um vale no tempo que a glaciação, que era a glaciação, e não tinha mar daqui, não tinha água salgada daqui para a ilha, para o que hoje é a ilha de Itaparica. Na época não era uma ilha. Então, isso são fenômenos naturais que acontecem e que não afetariam fortemente a sustentabilidade. Até porque, quanto maior a temperatura, mais chove, né? Maior a evaporação. Então, você tem mais pluviosidade, que é um fator importante na reposição da água doce do mundo. Não que a gente tenha problemas de abastecimento de água doce, sempre volta e meia essa questão, vai faltar água. Isso não é o problema. Se não faltar energia, não falta água. Porque se você tiver energia abundante, você pode até dessalinizar a água do mar. Você pode fazer de tudo um pouco aí para obter água. Não é até por eletrólise você pode obter água. Em última instância, você pode. Assim como a gente já discutiu aqui no combustível tecnológico, combustível artificial, combustível sintético, né? O título é o que é combustível sintético, tem feito sucesso aqui no canal. Você pode fazer ele por eletrólise, você pode fazer equivalentes a todos os chamados combustíveis fósseis, que é o gás natural, o diesel, a gasolina.
o colisão de aviação, você pode fazer ele se você tiver energia disponível. E hoje você sabe que, até por falar em sustentabilidade, você tem alternativas de bioenergia muito fortes. O Brasil investiu muito bem nisso. Acho que nós estamos colhendo os resultados de algo que foi muito criticado lá atrás, que foi a política do pró-álcool, do etanol, do biodiesel. A gente tem estar com essa tecnologia pronta, por causa da necessidade, quando eu falo necessidade, não é necessidade ambiental, estou falando necessidade de um aumento abrupto do preço do petróleo e numa situação que a gente não produza, que não seja autossuficiente. No momento a gente está próximo da autossuficiência de petróleo, porque é uma conta difícil de explicar, a conta petróleo, porque a gente na verdade exporta muito e importa muito, que são tipos de petróleo que são necessários. Então, nesse ponto, o Brasil está bastante equilibrado, ainda que não tenha chegado na chamada autossuficiência. Então, o presidente Lula, naquela época, comemorou a autossuficiência, e não era o caso na conta petróleo, se falar em autossuficiência, ainda que ficasse próximo. Com relação à questão da ecologia, então nós não vemos grandes dramas. O grande problema da ecologia é a acidez dos oceanos, isso realmente não é sustentável, isso realmente é problemático, a gente tem que tratar o esgoto do mundo. Isso eu sempre sou radical nesse ponto, eu realmente sinto muito, isso me mexe comigo de uma maneira brutal. E eu moro na beira da praia, numa cidade que é uma peninsular, ou seja, cercado de mar por todos os lados. Aqui teve a Bahia Azul, está sendo um pouco negligenciado, mas foi a primeira capital brasileira a ter 100% teoricamente do esgoto tratado, ou seja, todas as casas ligadas no esgoto local e ter tratamento desse esgoto. Um projeto que foi feito lá no início da década de 1990, na época era uma inovação. Depois se relaxou um pouco, se deixou que houvesse ligações clandestinas, hoje está tentando se remediar a esse problema. Mas realmente eu acho que se há uma responsabilidade humana é não jogar águas servidas em rios e mar. Isso realmente é um problema, porque isso realmente afeta o equilíbrio da vida, da biosfera. Né? Ao contrário do que dizem, a Amazônia não é o pulmão do mundo, aquela floresta consome tanto oxigênio quanto gera, né? E emite CO2 também, emite bastante gás, inclusive gás metano pela decomposição, né? que é um gás de maior efeito estufa do que o próprio CO2. Então, esse não é um problema. E, de qualquer maneira, nós temos soluções para a questão do aquecimento hoje absolutamente disponíveis. Então, o que existe, na verdade, é um discurso, e esse discurso tem uma razão política, tanto uma política ideológica, quanto uma política econômica, de justificar barreiras comerciais, principalmente na União Europeia e Estados Unidos, que tem se tornado, tanto o bloco União Europeia quanto os Estados Unidos, cada vez mais protecionistas, no sentido de evitar a arbitragem internacional de mão de obra, evitar que outros países venham a prosperar de modo a competir com a Europa e com os Estados Unidos e com o padrão de vida de Europa e Estados Unidos. Essa é a grande questão de fundo para mim, quando se fala em sustentabilidade. Eu acho o seguinte: primeiro, não se polui o ar. Hoje existem filtros. Se alguém acompanhar, na década de 1950, 1960, nós tivemos um pequeno resfriamento global pela quantidade de fuligem que as chaminés das nossas fábricas tiravam, queima de carvão e tudo mais. Hoje tem filtros, essa tecnologia de filtros é muito boa hoje. Nós tivemos um avanço tecnológico fantástico nisso. A China ainda lança muito, a gente sabe que, claro, tem melhorado, na China eles têm investido também nisso, eles não são bobos, de investir nisso, mas a gente sabe que Pequim, até tempos atrás, na época da Olimpíada, por exemplo, de Pequim, tiveram que parar as fábricas 2 meses antes para que o ar fosse minimamente respirável. Né? Tinha problemas de respiração, dada a quantidade de fuligem. Então, evidentemente que eu acho que as legislações dos países devem ser bastante rigorosas, no sentido de evitar o lançamento de sólidos no ar. Ponto. Também, da mesma forma, eu não admito que a gente não tenha tratamento de esgoto. Essa coisa de lançar esgoto diretamente na rede pluvial, diretamente, a partir da rede pluvial, atingir os rios e os mares e oceanos, realmente é uma coisa extremamente danosa e prejudica, em sim, a sustentabilidade.
Mas não há um problema de sustentabilidade de energia, nós temos hoje fontes de energia mais do que suficientes. Nós temos barateado a geração eólica, temos barateado a geração solar, tanto seja por fotovoltaica, seja por indução térmica, né? Porque existe, quando você fala em energia solar, você tem as duas formas, tem a fotovoltaica e a por indução térmica, que você pega aquelas placas, aquece a água aquecida que gera energia, como é na energia, por exemplo, vou dar um exemplo, a energia termoelétrica é aquecimento de água. A água, você aquece a água movimenta a turbina e isso gera energia. Na energia nuclear é a mesma coisa. A fissão nuclear, ela provoca o aquecimento de uma determinada quantidade de água, e isso faz com que gere turbinas, e o único subproduto é vapor d'água, que não faz mal nenhum. É evaporação normal, evaporação artificial, mas que não faz mal nenhum para o equilíbrio do planeta. Tem o problema da biodiversidade, isso é um problema sério, eu acompanhei em vários casos, que nós tivemos problemas no mundo inteiro, inclusive aqui, eu moro em Salvador, teve problema na Baía de Todos os Santos, seríssimo relacionado à biodiversidade, que foi o problema da água de lastro. Os navios usam a água dos oceanos para fazer lastro no navio. Quando o navio vai vazio, para que ele não balance muito, para que ele não desequilibre, ele tem que recolher uma determinada, onde ele descarregou, se ele voltar vazio, ele tem que recolher uma determinada quantidade de água e ele vai chegar no outro porto, vai carregar e vai descartar essa água de lastro. Tem que haver um controle muito grande sobre isso. Por quê? Porque aqui, por exemplo, chegaram espécies de siris e caranguejos da Ásia mais fortes e que eliminaram a espécie nativa. E isso foi muito ruim para os marisqueiros e tal, para o nosso equilíbrio, para o equilíbrio de toda a cadeia, né? Mas esse processo da água de lastro infelizmente, já é irreversível. Já é irreversível. A quantidade não se controlou isso a tempo. Infelizmente, isso é irreversível. O que nós podemos fazer é controlar isso aqui da para frente e tentar reintroduzir o que nós tivemos ainda, reintroduzir espécimes que foram. Mas, ainda sobre a biodiversidade, embora a gente seja prudente para a humanidade, e a humanidade tenha investido nisso, quantias fabulosas, não se diga que os governos vão. Todo mundo, inclusive na África, lá no coração da África, se faz isso, gente. Se existem reservas, seja mantido por particulares, por programas internacionais, seja mantido pelos próprios governos locais, como é o caso do Quênia, que valoriza isso até como, poxa, vamos manter isso aqui porque isso aqui é um recurso nosso, do nosso país. As pessoas tendem a ver a África como desgovernos. Existe muito desgoverno na África, existe muita corrupção na África, mas existe também iniciativas. A África é um caleidoscópio, tem várias culturas, tem várias formas de gestão. E também essa gestão inclui o caso de Botsuana. Botsuana é um país de renda média, não é um país pobre, que investiu muito, muito no delta do Okavango. Okavango, porque sabe, é uma das reservas de biodiversidade do mundo mais valorizadas, porque traz aquelas espécies que a gente gosta, que é a girafa, o elefante, aquelas espécies que tem o leão, que a gente tem um certo amor por elas, a gente preza especialmente essas espécies, a gente não preza tanto as bactérias que são eliminadas no processo de biodiversidade, não preza tanto os protozoários, ou coisas assim, as microvidas, mas a gente preza bastante esses grandes mamíferos que são preservados e que deu muito certo, eles estão explorando o turismo e tal. Então, isso é sustentável. A mesma coisa a questão da Amazônia. Mas não pode tirar uma tora de madeira. Não, pelo contrário. Existe o chamado um plano de manejo, que é a melhor coisa que existe, gente. Vamos parar com purismos ideológicos nessa área de ecologia. Ecologia é coisa séria. Sustentabilidade é coisa séria. O que melhor para uma floresta do que um plano de manejo? Então você vai retirar uma tora de mogno ali, mas você vai preservar a floresta porque existe um plano de manejo. E é bom para a floresta, é bom para a natureza, para a biodiversidade daquela região, que de vez em quando você vai lá e tire um mogno, uma cerejeira, uma coisa assim, uma castanheira também. A própria castanheira tem que ter um ciclo de vida. Há um determinado momento que a intervenção humana naquilo vai ser benéfica à biodiversidade local.
Nem toda ação humana é maléfica à biodiversidade. Pelo contrário, os humanos têm apostado, até porque por interesse econômico, existe um interesse econômico natural, na manutenção da biodiversidade e na ampliação da biodiversidade, quando a gente tem as experiências genéticas e tudo, até de buscar seres extintos, vamos buscar o DNA, vamos procurar replicar, enfim, vamos manter a Embrapa, por exemplo, no Brasil, que é uma empresa, em princípio sou contra a empresa estatal, mas a Embrapa tem coisas bonitas para mostrar, como o banco genético de milho, por exemplo, que eles recuperaram uma série de bancos genéticos de genes da espécie do milho, entre outros exemplos do que eles fizeram, chamado controle biológico, né, com as joaninhas, enfim. Existe todo um trabalho que é economicamente sustentável. Isso é bom para a economia. O que tem que ser decisão estatal, realmente, na minha parte, na sustentabilidade, que depende da sustentabilidade estatal, é aquilo que eu já falei. É não permitir que haja poluição do ar por componentes sólidos ou corrosivos, cloro, essas coisas todas. E há filtros para isso, é só chegar e botar uma legislação e fazer ela cumprir, sem corrupção, evidentemente, e evitando a corrupção. E o saneamento básico, que é a questão do esgoto. Não podemos admitir o esgoto in natura correndo para nossos rios e mares. A sustentabilidade tem esse viés ecológico, né, que é a ênfase atual, né, mas também há uma outra ênfase que é econômica no sentido mais amplo, né. Então, o estado de bem-estar social já enfrentou alguns desafios, né, na década de 80, agora de novo, né, a questão de se os modelos eles conseguem se sustentar. A questão da previdência, né, a composição demográfica, vários países, já na década de 70, me lembro, em aula de geografia, né, que a gente via a pirâmide dos países jovens, como era o Brasil na época, né, que era aquela pirâmide assim, né, e a pirâmide de países já mais maduros, como França, e o grande exemplo na época era o Japão. Atualmente o Brasil está se aproximando desse mesmo modelo, né? E a gente brinca que a gente está no bônus demográfico que ele vai acabar dentro de um certo tempo, né? Outros países já enfrentam, então, a situação posterior, o nosso futuro, já podemos ver o que acontece, né? Na verdade, o neoliberalismo, né, que é o palavrão que foi ressuscitado na década de 1980. 79 com Thatcher, 1980 com Reagan, né, houve então essa onda neoliberal. O que ela foi? Justamente uma tentativa de reorganizar o estado de bem-estar social para que ele fosse sustentável. Não era uma tentativa de abolir, né? A Inglaterra não deixou de ser um país de estado de bem-estar social. É bem robusto o sistema, mas ele precisou se tornar sustentável, né? Essa questão da sustentabilidade, então, ela pode ser entendida como que práticas não levam ao exaurimento, à ruína, dentro de um prazo previsível, mantidas as mesmas condições, o que também é sempre uma ilusão, né? Então, eu sempre brinco, olha, tem a maneira dolorosa e tem a maneira improvável de resolver essas coisas. Qual é a maneira dolorosa? Começa a dar problema, começa a ficar caro, e as pessoas, então, aí arranjam soluções. Ou seja, primeiro deixa se transformar claramente num problema imediato. E aí as pessoas buscam solução. Essa é a solução tradicional, a solução perigosa, é a solução dolorosa. Tu deixa o mal acontecer e aí tu tenta resolver depois que ele se instalou. Outra forma tenta, com base em outros erros que se teve de resolver dessa maneira, evitar que se chegue a esse ponto. E essa é a maneira improvável de resolver os problemas. Atualmente, nós estamos numa situação paradoxal. A gente já viu esse problema previdenciário, nós já vimos o problema ecológico dar problema muitas vezes, e não é só na história recente dos últimos 50 anos, nos últimos 2.000 anos ou mais, né? Então, babilônios tiveram problema com isso. Vários povos nas Américas. A Angkor foi extinta na atual Camboja
por um problema ecológico, foi uma má gestão da sustentabilidade lá. Nas Américas também houve vários povos que tiveram grande sucesso na agricultura, mas exauriram o solo. Então, tem toda uma questão de que solos tropicais são mais frágeis também do que solos temperados. O solo temperado nunca vai ter a mesma produtividade, mas o pessoal leva mais tempo para conseguir tirar alguma coisa dele e não consegue exauri-lo. Solos tropicais, tu pode ter várias colheitas e antes dos fertilizantes químicos isso era um problema grave. Agora a gente está numa situação diferente. O recurso do fertilizante químico permite que a enorme produtividade de regiões tropicais, né, seja explorado sem destruir. Muito pelo contrário, até se vai descobrindo maneiras mais e mais produtivas e eficientes e digamos assim, sustentáveis de fazer a exploração agrícola. Dos anos 1970 para cá, o que nós vemos foi uma grande consciência dos riscos, da tragédia dos comuns, digamos assim, aplicado à questão ecológica. O que aconteceu de lá para cá? Basicamente, tudo melhorou. Né? Tudo melhorou em questões de ecologia. A única coisa que se poderia dizer que ainda não está bem equacionada, e é difícil de saber se nós estamos indo bem ou mal. A gente sabe que tem problemas, mas a gente não tem condições de avaliar com precisão se o que estamos fazendo está ajudando, atrapalhando, está melhorando, estamos evitando um problema ou estamos criando outro, que é a questão do aquecimento, as mudanças climáticas, o aquecimento na média, com possíveis, prováveis, na verdade, causas antropogênicas. E por que essa é uma discussão confusa e difícil de saber o que está acontecendo? Porque ela foi politizada. Os cientistas responsáveis por avaliar isso se tornaram ativistas, muitas vezes. E não ativistas porque eles são ecologistas. Que comprovadamente, isso foi comprovado, adulteraram dados. Então, porque eles querem ganhar mais dinheiro com seus empregos de cientistas. Então, houve um conflito de interesses gravíssimo que não foi resolvido com o pessoal do MEC, IPCC, se não me engano o nome, né? Então, qual é o nosso problema atual em relação a isso? É evidente que nós produzimos enormes quantidades de CO2, mas não é muito claro se isso é um problema ou não, porque a importância do CO2 em capturar uma certa frequência de radiação e impedir que ela escape, chegou ao limite. Então, a gente pode morrer intoxicado ou causando enorme acidez nos oceanos, né, pela absorção de CO2, que acaba virando gás, ácido carbônico, né, carbólico. O problema maior é químico e de toxicidade, não é mais de efeito estufa. O CO2, né? Isso pode ter outros efeitos indiretos, ou seja, algumas das reações químicas do mar excessivamente ácido podem ter efeitos de aumentar a liberação de outros gases, esse sim, ainda com grande potencial de crescimento no efeito estufa. A questão da agricultura, o uso de fertilizantes, a questão da quantidade de gado, todos esses fatores, o esgoto, né? Tudo isso pode ser um grande gerador, é um grande gerador de metano, e esse metano, sim, é um problema sério para a questão do aquecimento, para a questão do efeito estufa e, indiretamente, a questão do aquecimento. O aquecimento, por si só, gera a liberação de CO2, ou seja, o maior calor aumenta uma série de reações químicas lentas ou rápidas, tipo incêndios, né, que estão associadas, então, à grande liberação de gases de efeito estufa, entre eles o CO2, mas muitos outros, mas também tem a questão da fuligem. Então, modelar isso, colocar isso num computador, um super computador, e fazer um modelo disso é um problema enorme, e nós temos um problema. As pessoas que fazem esses modelos, elas já se mostraram, não individualmente todos eles, mas como um conjunto, se mostraram não confiáveis, desonestas. E aí, o grande paradoxo é o seguinte, eu vou dizer, eu acho que há uma mudança climática com predominância média de aquecimento de causa antropogênica.
mas ao mesmo tempo eu sou um negacionista, porque eu não acredito nos dados produzidos pelos cientistas da área. É uma situação muito esquisita e ela se repete em outras áreas. Então nós temos aqui um problema de sustentabilidade inesperado e que já vem dando sinais de alarme assim graves fora da questão do clima, desde 2005, 2006, acho que um cientista da Bayer, né, notou que, olha, a maior parte dos artigos científicos, das pesquisas que são feitas, a gente não consegue reproduzir. O meu emprego é pega um artigo e tenta reproduzir ele e ver se tem algum fundamento, que nós queremos ganhar dinheiro com isso, né? E aí 70% não era reprodutivo, por várias razões. Os dados que tinham no artigo não permitiam saber como é que tinha sido feito. Não tinha elementos suficientes ali para tentar reproduzir. 2, quando tinha os elementos suficientes, fazia o experimento e os resultados eram muito diferentes, né? E aí, então, esse problema começa a dar sinais graves de alarme em 2005, 2009, 2010 começa a ser um objeto de grande discussão e isso não melhorou de lá para cá, muito pelo contrário. Nós agora vivemos um momento não mais da comunidade científica discutindo, mas das autoridades científico-políticas vedando algumas discussões. E essa é uma coisa... A nossa sociedade ela é realmente calcada em ciência e tecnologia. E aí, se nós perdemos a confiança na ciência e na tecnologia e nos cientistas e nas grandes empresas que são capazes de montar grandes complexos tecnológicos, nós estamos numa enrascada gigantesca. E isso não é sustentável. Nesse sentido, a nossa sociedade pode ter problemas muito graves se a gente começa a não ter mais, confiança, e 2, a própria ciência, a própria comunidade científica não consegue mais se fiscalizar, porque os incentivos são, olha, tu quer ter uma boa carreira, quer ter um bom salário, quer ter verbas para pesquisa, não discute certos assuntos. Gostei muito da sua abordagem da sustentabilidade para essa questão, por exemplo, que você falou do estado de bem-estar social, porque muitas civilizações, como você ressaltou, a gente lembrou, até eu lembro de Ancora, tem outras, tiveram problemas ecológicos, sustentabilidade ecológica. Hoje a gestão disso é muito mais simples. Eu vou dar um exemplo, depois já vou entrar na questão social, do chamado defensivo agrícola, que chama agrotóxico. Quando nós fizemos os transgênicos, foi justamente para evitar que o pior deles, quer dizer, o defensivo agrícola com mais impacto ambiental, que é o inseticida, tivesse que ser usado. Então nós temos, por exemplo, um problema grave na questão da lagarta do milho. A lagarta do milho é um problema sério. Então você tem um milho transgênico, já que já está bastante disseminado, felizmente, que evita isso. Porque ele já cria um milho que mata a lagarta sem necessidade do defensivo. Sem necessidade de inseticida que afeta a biodiversidade. É fato que o inseticida propriamente, os inseticidas que nós conhecíamos, tal, não tinha esse problema. Nós temos a questão dos herbicidas. O transgênico também resolveu um problemaço, que era você ter que usar o herbicida sistêmico e não poder fazer o plantio direto. Você tinha que lavrar o solo, isso criava as vossorocas. Eu acompanhei isso quando era adolescente, quando era jovem no Rio Grande do Sul, via com preocupação a questão das vossorocas, aí na região de Juí, de Cruz Alta, de Passo Fundo, aí, na região mais produtiva de soja do Rio Grande do Sul. E hoje vocês têm com o chamado Roundup, que é o glifosato, você acabou com isso porque você passou a usar uma herbicida de animação combinado com a engenharia genética, que ficou muito mais ecológica a plantação de soja, acabou com a vossoroca, acabou com você tem o chamado plantio direto, que resolve todos esses problemas. Então a tecnologia vem dando conta disso, e vem dando conta muito bem. Tem mais produtividade e menos ar. Você pensar que, vamos pegar no Rio Grande do Sul, que é um estado produtor de grãos, essa região produtora de grãos aí, que equivale ao norte do Rio Grande do Sul, se você tivesse uma produtividade de 50 sacas por hectare de milho na década de 70, isso poderia ser muito bom. Hoje você está trabalhando
em termos de mais de 100 sacas por hectare de milho. Ou seja, você produz muito mais milho, muito mais soja, na menor área. Por quê? Porque a tecnologia permitiu isso. Não só os transgênicos, mas a seleção, enfim, uma série de técnicas que a gente vai adquirindo que resolvem isso. Então, a sustentabilidade não há. Não há problema de sustentabilidade de alimentos, isso é outra coisa. Diz, pelo amor de Deus, se a população do mundo dobrar, fica inviável. Se aumentar, isso é bobagem, balela, completa enganação. Isso é ignorância. O nome disso é ignorância. Porque, vou dar o exemplo do milho. Se o milho produz hoje 120 sacas por hectare, quantas 100 toneladas? Quantas pessoas você consegue alimentar com um hectare? Só o Brasil tem mais de 800 milhões de hectares. Só o Brasil. É 4 vezes a nossa população. Um hectare de milho abastece 10, 15, 20, 30 pessoas por ano. Então isso não é uma questão. Há mais civilizações ruíram, claro, existem questões ecológicas, acidificação do oceano e tal. Por exemplo, você tem o problema da pesca, vou dar um exemplo do problema da pesca. Por que falta espécie? Porque o bacalhau está tão caro, então essa coisa toda, a sardinha está tão cara. Porque, evidentemente, houve um desgaste. Mas o desgaste não foi provocado só pela pesca. É uma coisa que pouca gente tem em mente. Até o século XIX nós pescávamos baleia, nós caçávamos baleias. E as baleias são enormes consumidores de peixe. Nós paramos de pescar baleia. E tem aumentado a população de baleias. O argumento do Japão para não aderir ao protocolo internacional é esse. As baleias vão comer todos os peixes. Efetivamente tem comida baleia. Eu não sou a favor de matar baleia. A baleia é muito próxima de mim. Afetivamente, para que eu admita a caça-baleia. Embora aqui em Salvador nós temos até um bairro chamado Jardim Armação aqui, que era uma armação de baleias. Era o lugar onde se matava as baleias. Fazia, né? Itapuã aqui também teve armação baleia. Eu vivia disso, mas eu sou contra. Realmente, quando eu vejo uma baleia aqui, eu moro na Vila da Praia, eu vejo uma baleia, eu tenho um sentimento afetivo muito grande para permitir que se mate a baleia. Mas tudo bem, a gente pode substituir isso a maricultura tem substituído isso fantasticamente bem. Ou seja, você pega a água do oceano, você bota em lagoas e tal. Claro, isso tem que ser feito um manejo muito bem controlado e tal, para evitar riscos. Tudo bem, isso faz parte da economia. É de interesse econômico ser ecológico, ser sustentável. É interesse de qualquer empresa ser sustentável. Isso é interesse econômico básico. O governo não precisa se meter muito nisso. Precisa meter, claro, para evitar que aquele cara queira explorar. Isso vai ser de interesse de todos. O cara vai fazer um empreendimento de maricultura sem licenciamento ambiental, sem nenhum controle e tal. Realmente, isso não é de interesse de ninguém. A pessoa tem que ter, vai tirar água do mar, vai botar aqui, vai tirar. Como é que você vai esgotar essa água? Como é que você vai tratar? Isso é interesse global, interesse econômico, interesse óbvio. Isso é uma obviedade. Agora, mais sociedades ruíram por insustentabilidade moral. E aí você fala do bem-estar social. Dalrymple tem chamado a atenção disso fantasticamente, Theodore Dalrymple, né? Porque ele atuou lá com as famílias e tal, tanto de presidiários quanto de pessoas pobres lá que recebem benefícios lá na Grã-Bretanha, lá no Reino Unido, e constatou que há uma degeneração moral. O Moço já previa isso, quando chamado a teoria da dádiva do Moço, que tudo bem, o Moço tinha seus erros e tal, mas ele já previa isso, que há que pede-se ao objeto dado que destrua quem o recebeu. Essa é a máxima de Moço. E Dalrymple tem constatado isso na prática, ou seja, quando você dá dinheiro para as pessoas, dinheiro, cesta básica, seja o que for, o emprego subsidiado, que não equivale a um efetivo trabalho, isso fere a dignidade moral dessas pessoas. Elas vão ter problemas morais na formação de suas famílias e tal. E isso é extremamente complicado para uma sociedade. Basta ver que, de todas as teses que tem para a ruína do Império Romano, a mais recorrente, principalmente nos historiadores da última geração de historiadores, das 2 ou 3 últimas gerações, é ver a questão do ponto de vista econômico,
do excesso de benefícios que foi dado para pessoas que moravam nas cidades, sem contrapartida. Isso pode ser um grande problema. Então, eu tenho uma solução para isso, que é o chamado serviço civil. Eu já propus isso, né? Eu sei que é pique mérito. Eu sou um otimista, deveria ser pessimista. O Pedro Mexia me ensinou isso, que eu, conservador. Tem a entrevista do Pedro Mexia aqui no canal, mas é um pensador dos melhores, acho que do universo da língua portuguesa, talvez seja o melhor pensador hoje. E, e ele dizia, não, isso é problemático e tal, né? É ser otimista. Eu não gosto de ser otimista. Mas também não consigo concordar com o catastrofismo. Eu acho que há uma questão ligada à renda básica e à renda mínima, uma questão moral que a humanidade assumiu, como já tinha assumido em outros tempos, de outras formas. Não é verdade que no passado todos eram desamparados. Isso não é verdade. Isso não é verdade mesmo. Uma, uma história ligada a isso. Né? Inclusive na nossa tradição portuguesa brasileira, que, por exemplo, nós tínhamos as Santas Casas de Misericórdia, que prestavam assistência no último caso. Mas eu acho que tem que existir renda básica, tem que existir renda mínima, mas que tem que ter um pedido de contrapartida nisso. Tem um preço a pagar por isso e não pode ser. Isso é uma das coisas que eu mais critico. Quem me acompanha sabe a crítica que eu faço à Lei Orgânica de Assistência Social, estabelecer como benefício básico o valor de um salário mínimo, que é o valor de quem trabalha. A renda de quem não trabalha não pode ser igual à renda de quem trabalha. Isso é um incentivo errado, isso é um problema moral sério de sustentabilidade da sociedade enquanto moral, porque os valores morais também são partes da sustentabilidade. Existem valores morais sustentáveis e existem valores morais insustentáveis. Né? Então, as questões ecológicas, vamos debatê-las, vamos debater com seriedade. Né? Uma das coisas que você levantou, o gado faz gás metano. Primeiro que se você quer entender que o estrume do gado bovino causa metano, existem formas de transformar esse metano em combustível muito fácil. Você criar a criação intensiva ou semi-intensiva, no Brasil tem se usado muito a semi-intensiva, porque particularmente no caso brasileiro é muito, muito bom usar a semi-intensiva, é muito produtiva, é muito lucrativa até, é sustentável no sentido da lucratividade, no sentido da empresa sustentável também, do produtor rural ser sustentável, que não precisa subsidiar diretamente, de você pegar e dizer, bom, vamos recolher o estrume aqui, ele vai para um depósito e aí ele gera energia. E, na verdade, você está absorvendo muito CO2. Poucas coisas absorvem tão CO2 quanto a cana-de-açúcar e o chamado capim-elefante, que é o que está sendo mais usado hoje. Para que área também, os tipos de pasto, de alimentação bovina que são mais utilizados no Brasil, ao contrário da Europa, que usa grãos, né, basicamente, por causa do clima e tudo, não favorece, como o nosso clima favorece o uso do capim, seja do capim-elefante, seja do braquiária, seja de outras alternativas, ele retira CO2 do ar violentamente, com uma velocidade que nenhuma floresta consegue. Ele simplesmente retira do ar. Então ele tem uma função ecológica muito importante se você pensar em termos de CO2, das consequências do CO2. Aí, como você falou, há muitas divergências, há muita enganação nessa questão do CO2, há muita ingenuidade das pessoas quando pensam em CO2, como existe chamar de agrotóxico, que é defensivo agrícola. Não é agrotóxico, agrotóxico não existe, existe defensivo agrícola. Tóxico tudo é, ou não é, depende do uso, depende da moderação, de como você faz o manejo. A toxicidade de uma substância depende do manejo dela. Tóxico. Tudo pode ser tóxico ou não tóxico, depende de como você maneja a substância tóxica. Não? Tóxico é aquilo que prejudica, aquilo que vai causar efeitos danosos sobre uma determinada forma de vida. Bom, então existe muita ingenuidade na questão do CO2 e na questão do defensivo agrícola. Vamos estudar sério, vamos de cara limpa, mas deixa a ideologia de lado. Porque existe um grande ressentimento, que leva uma desinformação gigantesca. Leva uma desinformação gigantesca. Quando você pega uma Greta, por exemplo, que é um caso lá, o mundo tem que parar. Não tem que parar nada. Na menor necessidade do mundo parar. Nós temos alternativas para tudo.
Falamos aqui do combustível sintético. Vão investir. Existe decisão política para fazer? Não. Existe decisão política pela gritaria. Existe decisão política pelo catastrofismo. Porque isso vende, porque isso dá voto, porque isso protege os ricos da competição dos pobres. Esse é o fato de fundo dessa questão. Certo? Quando se acusa os países pobres ou em desenvolvimento de vocês primeiro que não é verdade, tá? Os Estados Unidos continuam queimando carvão mineral para fazer energia. Não tem nada contra. Bota os filtros lá, tá tudo certo. Existem maneiras hoje, tecnologia existe. Agora, quem é que vai obrigar o governo americano a empregar tecnologia para esse CO2 gerado ou imitando gerado na geração de energia elétrica dos Estados Unidos por termoelétrica de ser tratado, de ser retransformado? Quem vai obrigar? Agora, eles querem obrigar os pobres, que não têm esse poder político tão forte. Querem oprimir o Brasil. O Brasil! Eu fico revoltado quando apontam o dedo para o Brasil. Primeiro, a Amazônia não é o problema do mundo. Já foi cerrado, hoje é floresta. Isso varia, vai variar pela natureza ao longo do tempo. Isso varia regime de chuvas, uma série de coisas. E não é o pulmão do mundo. Se nós cortarmos se cortássemos, não é interessante economicamente a gente fazer isso. Ia prejudicar nossa biodiversidade, nosso banco genético ia ser bastante afetado se a gente fizesse isso. Não seria interessante para o Brasil pegar e cortar todas as árvores da floresta amazônica. Mas o balanço do CO2 seria diferente. Não ia mudar a conformação ecológica do mundo se a gente fizéssemos isso. Nós não vamos fazer isso. Porque não é interessante economicamente para nós fazer isso. Sustentabilidade, no sentido que mais se usa de ecologia, já é uma questão econômica que se impõe naturalmente e que precisa de intervenções em casos como eu falei. Vou reforçar de novo. Não pode botar esgoto no mar ou nos rios. Não pode. Vamos acabar com isso. Tivemos um marco de saneamento agora recente. Vamos exigir dos governos, das licitações, vamos exigir que o esgoto seja tratado. Vamos exigir. Isso é muito importante para a qualidade de vida das pessoas. Isso é importante para a sustentabilidade da saúde das pessoas. Para evitar doenças evitáveis. Também. Além de toda a questão ecológica. Acidez dos oceanos e tudo. Lembrar que existe sustentabilidade moral. Isso foi bom você pegar no assunto e eu concordo integralmente com você. Existe o problema da sustentabilidade moral. A questão da ecologia, ela é importante, mas já chegou num ponto de consciência ecológica em que o maior risco não é o de superexploração dos ambientes, é o de preservação excessiva, né, com esse viés político que tu bem chamaste de atenção, no qual se tenta transferir o custo da mão de obra dos países ricos para as economias emergentes, em que a mão de obra ainda teria competitividade, apesar de ter baixa produtividade, por ser barata, ou seja, as pessoas ganham um pouco. Né? Uma maneira de se tentar garantir empregos que pagam muito, né, nos países de primeiro mundo, como se dizia antigamente, é tu colocar uma série de barreiras, de taxas. Não, vocês vão ter que investir em preservação ecológica, a gente até manda dinheiro para vocês, né? Mas isso é uma maneira, na verdade, de criar um preço, criar um imposto, no qual, enfim, a gente continua com empresas e com transporte também muito poluente, né, que gasta muito as nossas cotas de carbono, que é uma grande ficção, né? Se usa muito, Regis, para protecionismo. Europa, não vou comprar soja brasileira porque é transgênica. Não, a China compra, né? Por enquanto a China compra tranquilamente. Não há problema de falta de mercado. O problema é mais para produtos mais sofisticados, talvez, em que aí tem todo um subsídio, né, para pequena propriedade rural francesa, acho que alemã, mesmo americana. Na verdade, a União Europeia diminuiu muito esses subsídios, até por uma imposição econômica dos próprios países.
e de 2000 para cá, a gente tem acompanhado isso, eles diminuíram, mas eles aumentaram, em compensação, as barreiras alfandegárias diretas, ou seja, não vamos importar o seu produto e pronto, é proibido importar, acabou. Então ele mantém, ele diminui o subsídio, mas ele cria novas barreiras. Esse problema das barreiras agrícolas é terrível, né? Porque na verdade nós poderíamos, se não houvesse barreiras agrícolas, de todas as formas, né, ditas sanitárias, alegadamente ecológicas, mas que no fundo são um puro velho e ruim protecionismo, você teria um ganho de produtividade global na produção de alimentos muito grande. Ou seja, você usaria menos áreas para obter mais alimento. Mas eu nem vejo assim como uma questão de competição de produtos. Eu acho que é um pouco uma preservação de uma cultura que eles tentam fazer com isso. Porque a pequena propriedade rural, ela em parte até se torna uma coisa meio turística, né? Ela tem também alguns produtos diferenciados. Aqui no Brasil foi muito por esse lado, né? A pequena propriedade rural, o pessoal sem terra, entre aspas, né? Começou a investir de fato nos produtos transgênicos, né? Os que foram para a produção foram direto para, apesar do horror dos ativistas, né? E para a questão da produção de produtos já mais sofisticados, a produção de rapadurinha, a produção de compota, uma série de coisas que é complicado, é caro e tem um mercado, claro, que paga muito mais, né? Eu acho que na Europa tem essa tensão. Olha, tu não está sendo sustentado por barreiras alfandegárias ou por subsídio direto para competir com o plantador de soja. Não, o teu nicho de mercado é a pequena e bem sofisticada, assim, com quase que turística propriedade rural, né? E eu acredito que a coisa vai se desenvolver, está se desenvolvendo nesse sentido. A questão da sustentabilidade como um todo, no plano ecológico, o grande desafio aqui é desacelerar as deteriorações, que são dinâmicas, mas são muito mais rápidas. A gente consegue cortar floresta muito rápido, né? E com isso se perde ambientes. Depois tu pode reflorestar, tu não vai ter a mesma diversidade. Não tem, vai demorar centenas ou mais de anos. Algumas espécies terão se extinguido já no meio do caminho. Não a nossa. Não. A nossa é muito rápida. Do leão dourado, do koala, do panda gigante, na verdade, né? Qual é o problema de mudanças climáticas, mudanças ambientais, exploração muito rápida? Não é que o mundo vai acabar, é que a diversidade vai se perder, ela se perde. Depois de 10 mil anos se recupera, surgem novas espécies para ocupar aqueles nichos ecológicos. Mas a gente não está pensando em 10 mil anos, a gente está pensando em 50, 100 anos, a qualidade de vida, o contato com novas doenças, uma série de coisas estão envolvidas com essa consciência de que a gente tem que tomar cuidado ao alterar muito ambientes. Então, alterar ambientes é positivo, às vezes o ambiente natural é ruim, mas que é queimadas. Olha, as queimadas gigantes que ocorrem nos Estados Unidos, elas decorrem da loucura que é de não deixar pegar fogo. Então, se tu evita que a floresta pegue fogo por muito tempo, começa a acumular lixo, começa a acumular arbustos, que aí quando vier um incêndio, aí sim, aí vai fazer um incêndio muito maior do que seria normal. Na Austrália, os aborígenes diziam isso: olha, a gente queima de tempos em tempos para evitar que haja um super incêndio. Então, há uma sabedoria ecológica, inclusive, que o ativismo ecológico acabou entrando em conflito. Então, é um caso muito engraçado em que seguir a ciência é coisa talvez de ecólogo. Agora, ecologista não é chegado. Eles têm uma pauta muito ideológica, que é de preservar tudo a qualquer custo, e a pessoa que mora lá, uma hora vai dizer que os povos da floresta, eles têm a sabedoria. Não, mas eles queimam. Não, então eles são bandidos, eles são malvados, eles são feios, bobos, e são que... Não, eles foram contaminados pela racionalidade capitalista. Essa vai ser a desculpa, né? Não é mais como eles faziam os seus ancestrais. Balela, né?
A gente está falando lá da história do Brasil, da questão dos povos que habitavam aqui. Muitas das práticas deles já eram destrutivas naquela época, mesmo eles sendo relativamente poucos, né? Inclusive em termos, né? Porque a gente falou da coivara, né? Que era o hábito tupi. O Brasil foi destruído por causa da coivara? Não. Agora, Não, claro, dizer que os tupis eram amantes da natureza e por isso eles não podiam botar fogo. Bobagem. aqui no Brasil não era um problema, mas na América do Norte, várias civilizações tiveram a solução dolorosa. Lembra que eu falei, existe uma solução dolorosa e uma solução difícil. A solução dolorosa de algumas civilizações foi aquela: olha, se houver um aumento populacional muito grande, as pessoas começam a morrer de fome. Se houver uma exploração excessiva do solo, o solo começa a dar menos alimentação e as pessoas começam a morrer de fome. Ou seja, nunca vai ter gente em excesso, porque se houver, elas morrem, né? Mas isso é horrível. E horrível para além da morte de várias pessoas. É horrível para a desagregação daquela civilização. Então, morreu todo mundo? Não, não morreu todo mundo, mas eles começaram a se matar, né? Começaram a se matar e começaram a fugir uns dos outros. Então, aquela civilização se extinguiu. E nós não queremos que isso aconteça com as nossas civilizações ou com a civilização ocidental. A questão é, olha, não sei se já não passamos do ponto do qual não conseguimos voltar atrás, porque a desagregação, assim, nós não vamos morrer, tá? As nossas famílias vão prosperar, mas talvez a gente fale em mandarim. Eu estou falando da sustentabilidade da cultura ocidental, Sim. que se tornou... a cultura ocidental gosta de qualquer coisa, menos da cultura ocidental. Isso é realmente absolutamente notável. Isso não é sustentável. Não. Até porque esse povo, eu digo assim, esses caras que vão atrás da feira, tem que comprar produto orgânico, pagar 5 vezes mais caro, não tem nada contra. O cara que produz orgânico está ganhando seu dinheiro, tá beleza. Nicho de mercado, customização, é ótimo, não tem nada contra isso, certo? Mas na hora que dá uma guerra mesmo, que dá um choque de civilizações, ele larga isso rapidinho. Sim, é uma coisa que eu tenho dito em relação, por exemplo, aos imigrantes muçulmanos que não se integram nas culturas ocidentais. Eu digo assim, olha, eles fazem isso porque podem, né? Porque o meu medo é que lá pelas tantas o pessoal se irrite muito com eles. Exatamente. E aí... A gente não precisa falar, dar todos os detalhes do enredo do que pode acontecer, né? Já aconteceu algumas vezes. A gente não precisa dar o detalhe todo do enredo. Consulte a história vai ter vários exemplos de coisas que, mas vamos ser bonzinhos aqui, sim. E isso está acontecendo na Europa agora. Tá. Mas não, entre minhas preocupações, não é das maiores. Eu acho que isso tudo tem solução. Ora, claro, ações, né? Cultura contra cultura, ação e reação. Segue firme. A gente sabe que... Não, o que eu quero dizer é que nesse aspecto também tem a solução natural, dolorosa, e tem a solução difícil. Eu sugiro tentar a solução difícil porque ela é muito menos dolorosa. Há muito menos desperdício se as pessoas conseguirem utilizar aquela inteligência que diz: isso não vai dar boa coisa se a gente continuar nesse caminho. Ela vai se resolver, mas de uma maneira horrível, que no fim vai ficar bom para quem sobreviver. Como a gente quer que todos prosperem, ou o maior número possível prospere, é melhor não deixar a coisa se resolver pelo default, né? Tipo, deixa rolar, vai se resolver. De fato, vai se resolver, mas essa não é a maneira melhor. Assim, a médio e longo prazo, a Terra é muito robusta, né, para a gente conseguir danificá-la. Mas a gente pode causar muito problema para nós, né? Para grande parte de nós, para mim e para ti, inclusive, né? Se o pessoal de Salvador e o pessoal aqui de Porto Alegre for muito maluco, deixar as coisas se deteriorar muito, a gente vai ter que... Nós vamos nos mudar. Mas e os que não se mudarem? Bom, mas eu concordo com você, para a gente encerrar, que a sustentabilidade moral, como você tem ressaltado, ela vem ela é mais preocupante do que a própria sustentabilidade ambiental. A não sustentabilidade
moral leva a incentivos, a práticas danosas. Então, o ecologismo é uma prática danosa, por exemplo, quando ela obriga a preservar uma floresta que, se fosse queimada de tempos em tempos, ela teria menos dano ambiental do que da maneira, digamos assim, ideológica de não pode nunca queimar. Quando começar a queimar, tem que vir bombeiro do mundo, do país inteiro, do mundo inteiro, para tamponar aquilo. Bom, a gente está criando um problema cada vez maior. Esse é um exemplo bem bobo, embora muito explícito, né? Mas há também a questão de excesso de preservação. Isso existe, não só da floresta, mas de tudo. Não existe qualquer coisa que quanto mais melhor, nem água, nem oxigênio, nada quanto mais melhor. Chega um ponto em que, se tu aumentar, piora. Exatamente, busca do equilíbrio.